Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Estamos no ar. E o nosso programa de hoje, vamos falar com o Diogo Souza, que fala sobre o sincronário Maia, o sincronário da vida, a lei do tempo. Salve, salve, Diogão. Salve, salve, meu querido Felipe, salve, salve, ouvintes da Rádio da Rua. Gratidão pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. A oportunidade é toda nossa de saber o que é essa tal linha do tempo, né? Um monte de gente fala, o Kim, meu Kim é 242, depois que eu procurei lá no Tzolk'in, para você procurar, você saber o seu Kim, você tem uma calculadora de Kim, funciona mais ou menos como astrologia, né? Você passa a sua data de nascimento e ele faz o cálculo e mostra o selo, não é mais ou menos isso que acontece, Diogo? Exatamente. Então, tem muita gente agora falando nessa linguagem, né, do Kim e o que seria esse Kim, né? Para quem está chegando agora, né, ou nunca ouviu falar, o Kim, ele é uma forma de contagem também, né, uma contagem do tempo, em que Kim representa justamente essa unidade que seria um dia, né? Então, a gente agora está começando a compreender a quarta dimensão, que é o tempo. Então, a Terra, que é o planeta que a gente está habitando agora nessa condição também de seres humanos, que a gente encarnou aqui na Terra para essa evolução, a gente consegue, de certa forma, reconhecer ou mapear, né, ou entender o programa, né, dessas energias a partir desse estudo, né, dessa contagem que é baseado nesse estudo do Tzolk'in, né, seria uma matriz, né, de tempo, que foi outras civilizações também já utilizaram essa matriz, né, que nada mais é do que combinações de arquétipos, né, para a gente decifrar esses códigos. Então, a gente possui 20 selos solares, né, que representam a energia da luz, e 13 tons galácticos que representam a energia do som. Então, quando a gente nasce, a gente passa por esse portal aqui, né, de nascimento na Terra. Então, o Sol como essa grande fonte de vida, né, que traz, né, essa, esse poder mesmo, né, do Criador, ele vai irradiando, e nós, né, somos também fractais ou centelhas divinas também dessa grande fonte. E aí o que acontece é que quando a gente nasce, que a gente inala esse prana, essa energia vital, essa energia realmente ela é o que nos compõe e que nos acompanha, né, durante a nossa jornada aqui de evolução, ou seja, faz parte do nosso programa experienciar a partir dessas energias. Então, cada um é um indivíduo único, cada um com a sua energia, mas que todos nós juntos formamos essa grande consciência, né? E fazemos parte dessa consciência solar. Então, o Kim, ele representa essa assinatura galáctica, é como se fosse o nome, né? Você comentou, meu Kim é o 242, né? Então, nessa contagem é como se ao invés de você se apresentar só como o Felipe, né? Porque o Felipe, ele é um nome, ele é um mantra, ele é uma frequência, e existe de certa forma, um arquétipo dos Filipes, né? Tem uma personalidade, não tão forte quanto o Kim, porque o Kim, ele está registrando ali exatamente aquele momento preciso que você nasceu. Então, na hora que você se apresenta como Kim 242, que seria o selo do vento, que ele traz justamente essa energia da comunicação, do espírito, né? O vento, o alento, todo esse grande espírito que está comunicando. No tom 8, né? Então, a energia do selo 2 do vento no tom 8, que aí seria a energia do som. O tom 8 é o tom galáctico, é o tom que traz a integridade, é o tom que traz aquela questão de viver aquilo que acredita de acordo com essa energia do vento, que é a comunicação do espírito. Então você vem para cumprir com essa integridade de comunicar. Eu já sei que
você vê, você já está bem alinhado, né, com essa energia e, na verdade, a gente está sempre alinhado com a nossa essência, né? A única diferença é que antes nós não estávamos conscientes, mas a gente está sempre cumprindo com esse programa, né? Porque é um grande programa, como se fosse uma matriz, né, que a gente vive aqui, e que agora a lei do tempo vem para trazer para a consciência aquilo que estava inconsciente. Então, a partir do momento que você conhece primeiro o teu nome, né, você começa também a se alinhar com essas energias, começa a compreender essa linguagem, porque realmente é uma linguagem, né, em que as pessoas que estão despertando para esse conhecimento já começam a falar basicamente em Kim, porque tudo vira Kim, ou seja, o dia, hoje é um dia, né, está determinando um Kim, uma pessoa é um Kim, eu já dou Kim para tudo, né, para minha casa tem um número de Kim, de certa forma também adotei, eu fui adotado por um gatinho e eu no dia que ele chegou para mim, eu também marquei e eu decodifico ele com esse Kim. Então esse Kim, ele é como se fosse uma cápsula do tempo, em que toda a informação que está acontecendo, né, naquele dia ou com aquela pessoa ou com aquele determinado evento está sendo armazenado nessa cápsula do tempo. Então, a partir do momento que esse ciclo, né, ele começa a se repetir de novo, porque a gente compreende que o tempo ele é cíclico. É o tempo da Terra ao redor do próprio eixo, é o tempo da Lua também, né, ao redor da Terra, então a Terra ao redor do Sol. Então todos esses ciclos naturais, né, de rotação e translação da Terra, do Sol e da Lua vão formando esses grandes marcos, né, de ciclos e a humanidade ela errou no momento em que foi estipulado um calendário, né, o chamado calendário gregoriano, que foi imposto justamente para cobrar imposto, né? Foi estipulado pelo Papa Gregório XIII, né? Toda aquela missão ali, né? E que de certa forma essa invenção de um tempo artificial e mecânico e irregular, porque tem dias irregulares, os meses são irregulares, os nomes também dos meses são totalmente irregulares, então a gente está em outubro, né? A nomenclatura outubro era para ser mês 8, mês 9 é o mês 11, dezembro era para ser o mês 10, acaba sendo o mês 12. Então, toda essa bagunça que existe na nomenclatura e na diferença de tempo faz com que o ser humano ele realmente não compreenda essa dimensão que é a quarta dimensão, que é o próprio tempo. Porque até o nosso aprende pelas repetições de ciclos. Então, a partir do momento que a gente começa a seguir uma contagem baseada nesses arquétipos dos Kings, né, que aí é a matriz do Tzolk'in, né, uma matriz que os maias já utilizavam, né, no período em que a civilização maia, né, existiu, né, aqui na Terra, assim como outras civilizações que também já utilizavam esse sistema de contagem, né, de tempo, e que eram muito mais evoluídas ou alinhadas com a espiritualidade do que a nossa atual civilização, né? E aí, alinhada essa contagem de tempo, que então são 20 selos e 13 tons, 260 possibilidades, e esses 260 15 eles ficam rodando dentro de um calendário, que aí aqui a gente fala de sincronário, porque é um sincronizador também, que é o famoso calendário das 13 luas, né? Porque ao invés de a gente seguir 12 meses regulares, de 28 a 30, 31, a cada 4 anos, 29 de fevereiro, né? A gente segue exatamente todos os meses com o mesmo período de tempo, que seria 28 dias, ou se você fizer essa continha básica de 13 luas de 28 dias, dá 364 dias, né? Fechou ali praticamente 13 luas exatas de 28 dias, e para completar um ano, que seria, né, essa volta completa ao redor do Sol, tem esse dia que aparentemente está faltando, mas ele não está faltando. Ele é um dia que a gente considera como o dia fora do tempo. É o dia que a gente celebra esse grande perdão universal, uma pausa mesmo entre um ano e outro, que a gente chama
o ano de anel, porque ele acaba sendo um giro, né? E toda essa contagem, ela realmente está alinhada às estrelas, né? É uma contagem de tempo não só aqui do nosso sistema solar, mas galáctica. Então a gente se alinha com outras consciências que vivem além aqui da Terra, principalmente conectado a Sírius, né? Então, para nós, o ano ele não começa dia 1º de janeiro, porque isso é uma convenção do calendário gregoriano, né? Não tem nenhum alinhamento planetário falando que exista, né, qualquer motivo que para começar um ano dia 1º de janeiro. Inclusive, né, a palavra calendário, calenda, vem de pagar tributos, pagar impostos. Então, normalmente as pessoas acabam celebrando essa virada para pagar imposto, né? É só Aham. esse motivo. Então, para nós, o que faz sentido é começar um ano alinhado a Sírios, que Sirius é como se fosse a primeira estrela que nasce no horizonte, no momento assim que o Sol também tá nascendo no dia 26 de julho, né? Sirius ele fica oculto do nosso campo de visão um determinado período antes, e aí no dia 26 ele tem o nascimento, ele é Cal de Sirius, que as antigas civilizações, né, lá dos egípcios, dos maias que construíram as pirâmides, eles já construíram elas totalmente alinhadas a essas estrelas, né? Então, para mostrar que realmente tem fundamento, né? E então começa no dia 26 de julho, segue essas 13 luas de 28 dias e fecha no dia 24 de julho, que seria o último dia do calendário das 13 luas, e o dia 25 de julho sendo esse dia atemporal, né? O dia do perdão universal, de celebrar a vida, celebrar a arte, esse salto quântico antes de começar um novo ciclo. Então, é uma frequência de tempo cíclica, totalmente padronizada e sincrônica, né? Em que tem a contagem dos Qins e tem a contagem das 13 luas. E essa engrenagem, né? Uma funcionando direitinho com a outra, como se fosse ali aqueles eixos, né? De uma bicicleta, acaba formando uma contagem extremamente perfeita e sincrônica. E quando você entra nessa frequência, você vê que realmente o universo e a vida é tudo perfeita, né? Porque você sabe que você está no lugar certo, na hora certa, e que realmente a gente achava que estava errado ou que né, não tinha o controle sobre a situação somente por inconsciência. E nesse momento agora que a gente está passando por esse grande momento de transição planetária, de evolução, né, e de despertar espiritual, a gente está tomando consciência do tempo, que seria essa quarta dimensão, para acessar o nosso eu superior, que seria esse ser já que está vibrando em quinta dimensão, né? Mas que é o nosso próprio eu superior. Então, é um estudo complexo, mas não é difícil. Na verdade, a gente está aqui para relembrar, é uma grande recordação, porque o nosso ser, nosso eu superior, ele já sabe, né, essa linguagem, todo esse conhecimento. A função, né, de nós estarmos aqui, na verdade, é só para relembrar e que a gente ajude outras pessoas a relembrarem, para a gente ir o quanto antes possível, né, no momento presente, no aqui no agora, todos vivam, né, em sincronia com as leis naturais e com a natureza em si, né, porque tudo isso não foi inventado, né, isso foi redescoberto pelo Dr. José Argüelles, né, ele foi o redescobridor, digamos assim, ele não elaborou uma teoria, ele simplesmente observou esses padrões na natureza e foi compilando com uma série de outros conhecimentos da humanidade, e aí deu origem, de certa forma, a esse termo chamado lei do tempo, né, que é uma lei, assim como a lei da gravidade, né, uma lei natural, e que ela abrange todas as outras formas de lei. Então, é algo muito fascinante, muito revelador, né? E que vale a pena aprofundar nesse conhecimento, nesse estudo, porque depois que expande não tem como voltar mais atrás, né? E é incrível porque assim, eu conheci a Lei do Tempo pela Jennifer Ernest, que ela mora lá em Vitória, né? E ela estava me falando exatamente isso, que não é baseado no calendário gregoriano, né? E que tem um meio de julho, que foi de julhos, agosto, de augustos, né? Então os imperadores iam no seu ego máximo, colocando ali cada vez mais meses Uhum, para cobrar o imposto, né? É imposto, é uma exato. coisa obrigatória, que é uma coisa que os nossos governantes deveriam se preocupar um pouco mais,
né? Em nos dar oportunidade de crescimento, de enriquecimento, não de empobrecimento, né? De dar condições para a gente ter uma casa própria, a gente ter um veículo, da gente ter o que comer, no mínimo hospitais dignos para a gente poder cuidar de nós e dos nossos filhos e dos nossos pais e avós, né? E é muito interessante, porque quando a gente fala de natureza, tudo é sincronizado, né? Nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum animal existe à toa, né? Se você mata dizima uma população de algum animal, vai haver um efeito borboleta, vai haver um colapso do sistema. Claro que depois a natureza ela consegue se compensar, tanto é que nós somos a maior bactéria, o maior vírus, né? Do planeta Terra, a gente vive emitindo poluição de tudo quanto é jeito e a natureza está aí se regenerando constantemente. Eu lembro quando começou a pandemia, é, eu narrei um vídeo também falando exatamente isso, né? Que se o ser humano fosse extirpado, pelo menos faziam 15 dias que tinha havido a pandemia e todo mundo estava recluso, realmente, não é agora que a gente já está quase fazendo carnaval com o Réveillon tudo junto, de novo, Sim. né? E, e aí, em 15 dias, os golfinhos começaram a aparecer em Viena, em sei lá como é que chama a cidade das canoas? Veneza. Veneza, Veneza. Viena não, pelo amor de Deus. Mas É que o ar começou, o ar começou a ficar mais puro, né? Peixes, cardumes começaram no o ar. Rio, né? No próprio Rio ali, no Rio de Janeiro, também começou a aparecer golfinho, tudo, né? É a natureza se regenerando, porque a quantidade de óleo, de combustível fóssil que a gente queima, a quantidade de agentes poluentes que a gente coloca no nosso solo, nos nossos mares, com plásticos, microplásticos, né? É um absurdo, mas mesmo assim a natureza vai lá e ela se adapta, né? Como Darwin disse, né? Só os mais aptos se adaptam. Se não se adaptar, a gente não teria essa complexidade tão simples, né? Porque a natureza, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é de uma simplicidade muito muito ímpar, né? Então, é dessa forma com que a Evolua nasceu, né? Foi exatamente para de curiosidade, né? Desmistificando um pouco a vida e tentando entender da forma mais natural, né? Foi quando eu passei por uma série de tribulações na minha vida que eu comecei a enxergar o meu interior. Eu cheguei ao ponto, aí eu resumindo rapidinho, eu quebrei a coluna, perdi minha mãe, perdi minha filha, me separei, meu negócio faliu, fui internado, só pensava em suicídio. Isso em menos de um ano, cara. E aí, do Nossa. nada, eu fui para a Chapada dos Veadeiros, conheci um xamã, e aí fizemos umas imersões com a ayahuasca, e depois eu procurei um cara que fazia de cristal, a outra Teta Healing, o outro Búzios, o outro Tarô. Aí comecei a juntar essas pessoas num grupo de WhatsApp, e hoje em dia virou a Evolua. Estamos indo para o Ó, segundo festival, mais de 400 já tá inscritos. rolando, né? E sabe quem vai estar lá? É, O Diogo Souza, cara. Sabe aquele cara não que fala sobre acredito. sincronário Maia, Kim, Zonk, da lei do tempo? É Ele dia vai estar vinte e lá. oito Dia, dia 28 agora de outubro do calendário gregoriano, né? é, Mas na contagem da lei do tempo, a gente já vai estar na quarta lua, que é a lua autoexistente, né? Como a contagem começa dia 26 de julho, e são luas de 28 dias, né? Então a gente vai estar no dia 28 de outubro, mas seria no Kim 58, que é o espelho rítmico branco, né? Vai estar com uma energia de reflexão ali, de colocar ordem, né? E de trazer realmente também igualdade, né? Com essa energia desse dia. E vai ser o dia 11 da Lua 4, então vai ser um dia bem interessante, bem especial para falar sobre todo esse poder mesmo, né? Do conhecimento que vem a partir da compreensão do tempo, né? É uma ponte realmente para a gente acessar o nosso eu superior e começar a transformar mesmo a nossa realidade, né? É como se agora a gente estivesse num momento mesmo de
de divisão assim da energia mesmo da Terra, não é de divisão, é de união mesmo, Sim, mas de transição no sentido em que antes a gente estava preso a uma frequência de tempo artificial e mecânica, em que as pessoas viviam em que a fórmula do tempo é que tempo era igual a dinheiro, né? As pessoas viviam só em função de um trabalho ali para ter dinheiro, para achando que a felicidade estava no dinheiro, né? E a frequência do tempo natural, ela traz a frequência que tempo é igual a arte. Então, cada um vai se alinhar ao seu propósito de vida, ao que gosta, ao que vem realmente fazer aqui, né? Porque todo mundo é uma peça fundamental para esse grande quebra-cabeça. E o ideal é que todo mundo esteja consciente e vivendo o seu plano de alma. Então, essa ferramenta ajuda as pessoas a compreenderem o seu plano de alma e estarem cada vez mais alinhadas ao seu propósito de vida. E aí o teu programa, né, a arte de se amar, então é totalmente alinhado, essa frequência mesmo, né, do tempo é a arte, e a hora que você descobre realmente qual é a tua arte, e que não necessariamente é só a arte que a gente conhece, né, o ali lúdico, né? do lúdico, cada um tem a sua arte, né, o tempo ele é arte, então o que que você está fazendo do teu tempo que é a tua arte, que você gosta de, né, se não fosse o dinheiro, o que que você faria da tua vida? Então essa é a pergunta que normalmente a gente precisa fazer, porque depois o dinheiro ele vai ser consequência, né, se você está feliz, se você está fazendo o que você gosta, você vai estar se amando, você vai estar se valorizando, e consequentemente as pessoas também vão valorizar o teu tempo, o teu trabalho e vão pagar a energia, né, ali aquela moeda em função, né, desse valor que você está se dando. Então não adianta você querer valorizar uma coisa se você não se valoriza. Eu acho que muito dessa arte de amar vem desse fundamento também. E é muito interessante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas passam a vida inteira juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro, perdem saúde, perdem a cabeça, a sanidade, e depois tem que gastar uma fortuna que nem todo o dinheiro que ele adquiriu durante a vida consegue, né? É recuperar a Sim, sanidade mental ou recuperar a saúde. Conheço muitas pessoas, muitas mesmo, que têm uma fortuna e estão se entupindo todo dia de Rivotril, de psicoativos, de droga, de álcool, de trabalho em excesso, de exercício em excesso, para preencher um vazio interior, né? Eu, durante muito tempo, já tive sim, meus excessos, ainda tenho alguns excessos também, estou me controlando cada vez mais, me conhecendo, me respeitando, porque o nosso corpo é nosso templo, né? Então, cada vez mais que a gente tem essa consciência, né? Então, a gente tem que conhecer ferramentas e mecanismos que nos deixam bem, porque é como eu falo que cada um de nós somos um elemento completamente diferente dentro do outro. Então, como divide lá no desenho humano, né, do manifestador, gerador, projetor e manifestador, são quatro tipos, como se fosse fogo, terra, água e ar, né? Cada um é um. E juntos sim, nós damos a vida, que é o éter, que é a essência, né? Você tira qualquer um desses elementos, não tem os outros, sim. entendeu? Então é que nem um quebra-cabeça, a gente precisa um do outro. Uhum. Uma pecinha que fica faltando não completa. Uma figurinha que está faltando no álbum não completa o álbum, né? Estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar, falando com o Diogo Souza sobre o calendário maia, sobre o sincronário da vida. Ô, Diogão, conta uma coisa para nós aqui. Como é que surgiu o calendário gregoriano na tua vida? Primeiro, o gregoriano já está imposto na nossa vida, né? Mas quando você falou, cara, não tem nada a ver isso aqui, eu vou estudar, foi autoconhecimento, como é que chegou o sincronário Maia na tua vida? Além do tempo, né? Certo. Então, foi realmente de uma forma muito surpreendente, na verdade, né? Realmente uma grande revelação. Eu me emocionei muito, né? Quando na verdade, chegou como uma afirmação, né? De algo que eu já sentia. Eu já vinha de uma jornada de autoconhecimento, de busca, né? Na verdade, o meu, de certa forma, despertar da consciência, assim, que eu considero que é um processo, né? Gradativo, mas eu estava
já há um tempo no xamanismo, né, consagrando ayahuasca, mas mesmo ainda naquele processo bem de purificação ali, de entrar em contato com as sombras, né, de olhar realmente bem para dentro. E aí, depois que acho que eu estava preparado em si, né, aí chegou a lei do tempo. E foi exatamente 10 dias após o meu aniversário de 28 anos, né? Esse número 28 também é o mesmo período de uma lua, né? 28 dias. E eu, quando completei 28 anos, 10 dias após, eu acabei entrando em contato. Foi através de uma moça, né? De uma amiga que até então eu não conhecia, mas eu tinha visto ela visualmente e tinha de certa forma, chamado muita atenção, né? E aí, quando a gente se reencontrou, tinha passado meu aniversário e eu descobri que ela tinha nascido exatamente um dia depois que eu. Ou seja, eu tinha nasci, né, na verdade, no dia 24 de julho, que seria o último dia do sincronário das 13 luas, né? E ela tinha nascido no dia 25, sendo o dia fora do tempo. Eu que em 87, ela que em 88. E ela tinha acabado de voltar, né, lá do Instituto da Lei do Tempo, que fica em Canela, no Rio Grande do Sul, que é o centro de estudos mesmo, né, que está ancorado aqui no Brasil. E ela estava com toda a informação e, né, quando ela me falou, que ela foi falando meu Kim, eu já comecei realmente assim a sentir uma emoção mesmo sem saber a grandiosidade, né, de tudo aquilo. Mas né, toda uma vida sendo explicada pela lei do tempo, porque eu sempre fui muito conectado assim com os números, sempre tinha muito, ao invés de estar pensando, eu estava contando. Contava tudo, contava passos, contava, né, quantas vezes eu penteava o cabelo, quantas vezes eu escovava os dentes. E eu nunca entendi, né, qual o porquê disso, né, que realmente era um grande toque e para mim era um transtorno. E aí acabei indo para engenharia, me formei em engenharia florestal, estava trabalhando no órgão ambiental, mas eu continuava aquele vazio que nada fazia sentido na minha vida. E aí quando chegou a lei do tempo e que me revelou que eu era o Kim 87 mão solar azul, ou seja, a energia da mão que traz a cura, a realização, o conhecimento a partir das mãos, e com um tom solar de intenção, né, de intencionar a cura e a realização, isso foi muito forte para mim, porque eu já estava trabalhando como voluntário mesmo, né, assim, com algumas terapias de medicina emocional com as mãos, já era reikiano, e era algo que eu sentia que era a minha verdade, né? Mas para mim era realmente ali aquele processo de autocura e também, né, de fazer sei lá, por vocação mesmo, né? E aí chegou a lei do tempo para confirmar isso e, né, várias sincronicidades foram acontecendo, realmente muitas confirmações. E aí eu já não tive mais como não me entregar para o processo, né? Então, desde então eu venho estudando e me aprofundando, né, diariamente com a lei do tempo. Não consegui mais falar de outra coisa, né? Foi cada vez Aham. mais forte, mais intenso esse processo de conexão, porque realmente eu sinto que eu agora estou alinhado ao meu plano de alma e que agora eu estou, né, realmente vivendo, né, ou fazendo aquilo que eu vim fazer, que toda a minha vida, toda a minha trajetória, né, desde, né, do meu nascimento, aquilo que eu estudei, foi me preparando para eu chegar até aqui e desenvolver esse trabalho, né, com a lei do tempo. Então, hoje eu auxilio as pessoas a se reconectarem também com essa frequência, mas que nada mais é do que se conectar com a própria consciência, fazendo leitura de mapas também, né? E aí nesse processo de leitura de mapa dá para fazer alguns processos terapêuticos, né? Ativações de algumas energias, né? Fazer um estudo um pouco mais aprofundado para acelerar, né? Para facilitar o processo das pessoas que estão ainda buscando, né? Essa reconexão. Essa tenho certeza que é a meta de todos, né? Principalmente agora que todo mundo está ouvindo falar da era de Aquários, da nova era, né? Explica um pouquinho para a gente o que é essa nova era,
Você como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Como é que a gente pode aplicar isso? Aí tem a terceira, a quarta, a quinta dimensão. Para Sim, quem é leigo, para eu também, né? Eu venho buscando cada vez mais esse tipo de informações, mas é sempre muito relevante, assim, muito bom a gente sempre falar para as pessoas, né? Que a gente não, sim, eu não sei ainda direitinho como é que é. Eu sei que a sim. terceira dimensão é a dimensão da materialidade, né? A quinta dimensão é o nosso propósito, né? Para a gente chegar, que é mais espiritual, é iluminação. Conta um pouquinho para os Isso. nossos ouvintes. Então, acho que o que parte, né, de tudo é que realmente a gente está sempre em evolução, né? A evolução nunca acaba, né? Ou a gente nunca vai chegar num destino final, né? A gente está sempre cocriando em evolução, inclusive, né, essa percepção, né, de finalidade ou de morte, ela também acaba sendo importante para esse processo, né? Principalmente agora nesse momento em que tem muitas pessoas desencarnando na Terra, né? Que a gente não fique realmente apegado à situação ou àquela morte ou àquela pessoa, que realmente a gente deixe, né, que ela siga e cumpra com o plano de vida dela, né? A gente precisa aprender a desapegar, e não só a morte física, mas a morte, todo dia a gente está morrendo para algo, para alguma coisa, para alguém, né? São vários ciclos e não precisa necessariamente morrer no corpo para morrer a consciência, né? A gente vai modificando, evoluindo, vai modificando também alguns hábitos. Então, a gente também já está há várias encarnações, para quem acredita, né? Mas cada vez está mais comprovado essa reencarnação e que o espírito, depois que ele desencarna, ele vai, passa por um processo de recuperação ou vai viver outras experiências em outros multiversos, né? E que depois ele também tem a oportunidade de reencarnar, então é um grande ciclo. E nesse momento que a gente está na Terra, a gente está realmente num grande momento de um ápice de uma transição que já vem acontecendo há muitos éons, né? Há muitos milhares de anos e para nós aqui é milhares de anos, mas né, para essa questão do tempo realmente ela é muito relativa, né, para outras consciências, o que seriam 1000 anos aqui na Terra é um dia para lá, né? Então essa percepção do tempo ela vai se dissolvendo ao longo do processo em que a gente vai compreendendo a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, a gente vai saindo dessa compreensão aqui da Terra, mesmo da matéria, né, que seria essa terceira dimensão, a matéria, compreendendo a quarta dimensão, que é o tempo, ela não é uma dimensão física, para acessar, sim, o nosso eu superior, a nossa consciência maior, de quinta dimensão, que nada mais é do que o nosso. Às vezes as pessoas chamam de anjo da guarda, o nosso mentor, mas nada mais é do que o nossa própria consciência maior, né? Que a gente está abrindo espaço para que ela se acople, né? A gente ancore o nosso superior aqui na matéria também. Então, nesse momento especificamente, né, em que está acontecendo vários alinhamentos, né, inclusive de milhares de anos estão acontecendo agora, e é como se a Terra ela tivesse num ponto muito distante da galáxia, né? Era um ponto ainda um pouco escuro da periferia, e só que a luz ela está sempre em expansão, né? A consciência do Criador está sempre em expansão, e é como se agora esses feixes, esses raios de luz desse novo amanhecer, né? Dessa nova aurora estivessem chegando agora, atingindo aqui a Terra. Então é um momento que a gente está de novo recebendo a luz, a consciência e despertando para né, algo muito maior. E nós escolhemos estar na Terra neste momento de transição justamente para colaborar com esse processo e que a gente conseguisse dar grandes saltos quânticos evolutivos de consciência. Quem está encarnado na Terra agora é porque está com essa missão e porque também está preparado já para dar esse salto, porque já vem evoluindo, ou já vem passando por várias encarnações, trabalhando para que isso acontecesse. Então, para mim, na verdade, ter o conhecimento da lei do tempo, para mim já é algo, já é a maior presente da minha encarnação atual,
é receber essa informação, né? Porque é muita consciência, a gente não tem nem noção do quanto isso é grandioso, né? Compreender a vida mesmo, né? O universo a partir desses padrões de números, de ciclos e a perfeição mesmo do universo em que somos todos um. Então, para mim, a nova era é isso, né? É a gente fazer esse processo de agora de se conectar da individualidade, do ego, né? Daquele processo ali de sofrimento, de dor e de competição, e entrar nessa frequência da nova era, que é a frequência do amor, da cooperação, que somos todos um, que realmente todo mundo é importante e que todo mundo sempre quis o melhor do outro, que aquilo que a gente achava que o outro estava contra nós, na verdade era uma projeção do nosso próprio ego, que é o nosso maior inimigo, né? Que não existe conflito, que somos todos irmãos, né? Que somos todos uma só consciência, a consciência humana, a consciência da Terra, e que estamos retornando para essa unidade, né? E realmente é uma grande sensação mesmo de tranquilidade, de paz, por saber que realmente é uma questão de tempo em que as pessoas estão despertando desse sono profundo para a gente viver o céu na Terra, né? Porque a Terra ela é abundante, a Terra está se regenerando, as pessoas estão tomando consciência, então a gente precisa ter calma e tranquilidade, porque isso realmente é imparável, não tem como isso não acontecer, isso já aconteceu e está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é só realmente viver na plenitude do aqui e do agora e confiar no processo, confiar no nosso superior e ir trabalhando no sentido, né, de estar purificando ou de se autocurar, que automaticamente a gente está ajudando a curar e a transformar também esse mundo. Então eu vejo com muito otimismo essa nova era, porque está cada vez mais forte e intenso esse sentido dos processos individuais de cada um. É desafiador, né? Às vezes olhar para a sombra, olhar para aquilo que a gente normalmente colocaria embaixo do tapete ou né, não queria olhar, porque nesse momento que chega a luz a gente precisa olhar o que está sujo ou a bagunça ou a nossa sombra, mas é um processo de cura mesmo e que cada vez mais as pessoas estão percebendo essa nova era agindo ou que como os planetas influenciam a nossa vida, como que o Ki influencia a nossa vida, como que a forma com que a gente se comporta ou que a gente percebe essas energias, essas frequências influenciam a nossa vida. A gente está percebendo as sincronicidades, né, que é uma forma também de telepatia. A gente está, né, é muito forte quando de repente você tem um sonho com alguém, a pessoa fala contigo, ou pensou na pessoa, falou contigo. Então é esse nível mesmo que a gente está se comunicando numa consciência coletiva, né? E que enquanto tiver competição, guerra, fome no mundo, a gente também vai estar sentindo isso. Por isso que é importante trabalhar realmente com ajudar o próximo, né? Ou a caridade, ou fazer o outro feliz, fazer o outro bem, porque isso sempre volta para nós, porque a iluminação de um é a iluminação de todos. Então, realmente é pegar na mão ali de quem está ao nosso lado e fazer o melhor por aquela pessoa, porque ela é um outro eu, né? Em Maia a gente utiliza um termo de saudação que se chama In Lakesh, que significa eu sou outro você, né? Ou eu vejo você em outras línguas, ou né, eu reconheço Deus em você, porque tudo faz parte dessa consciência. Para mim, a nova era é isso. Maravilhoso, bela definição. E é exatamente, você está falando de fazer caridade, não caridade, né, mas benevolência. Eu, por exemplo, eu sou palhaço, né? Eu vou em asilo, hospital, centro de apoio às crianças com câncer. E eu deixo aqui um convite para quem quiser se tornar um palhaço da Fábrica de Sorriso, né? Vamos ter algumas oficinas esse mês para composição de figurino, para algumas diretrizes aí de que é ser um palhaço, né? Você não precisa ter uma formação. Claro que para você fazer um estudo da palhaçaria, que já é uma coisa bem complexa,
você tem que fazer um curso bacana. Eu fiz com os Doutores da Alegria, fiz algumas reciclagens também com o Fernando Vieira, de mímica, uma série de coisas assim. Mas a ideia é você levar o seu melhor, o seu amor, o seu cuidado, né? Então, aí a gente te ensina algumas coisinhas aí. Você pega a sua calça xadrez com a sua camisa florida, bota o narizinho e bora levantar sorrisos por aí, né? Entra lá no www.fabricadesorrisos.com.br, da Luci Alves, meu amor. Luci, um beijo, beijo, beijo! E é isso, cara, é uma coisa muito importante, porque quando eu faço caridade, né? Eu estou fazendo caridade para mim, eu estou fazendo caridade para sim, mim, eu saio de lá com tantos abraços com as crianças, beijo, são olhares cheios de lágrimas, por a gente estar levando um pouquinho de chocolate, um pouquinho de alegria. Eu, todas as vezes, eu choro, todas as vezes, de emoção, de felicidade, de muitas vezes também de pena, né, do lugar onde essas pessoas vivem, mas elas sempre estão felizes. É o que eu estava falando outro dia, que as pessoas mais humildes, elas têm umas às outras. Né? Você vai numa comunidade, as pessoas, se tiver um saco de arroz, vai comer em 10 pessoas. uhum, Entendeu? sim, Diferente do rico que deixa estragar lá e não está nem aí. Joga fora mesmo, não está nem aí, não dá para a empregada, não pode, a empregada não pode comer a comida que o patrão faz, não sei o quê. Aí eu discordo, né? sim, sim, Mas é aquilo, cara, é a coletividade. Quando, pobre não tem depressão, vai, levanta e vai trabalhar. Não, pobre tem depressão sim, tem que ser cuidado. Só que o pobre ele conversa com a vizinha, conversa com o motorista do ônibus, conversa com o cabeleireiro, e assim vai. A felicidade só é plena quando ela é compartilhada, e a tristeza só é amenizada ou sanada quando ela também é compartilhada. Então, por sim, isso, aqui é um canal de cura, né? O canal da Evolua. Eu me emociono de verdade em hum, ter essa oportunidade de poder reunir tantas luzes juntas, né? Em prol da evolução, do amor, do cuidado, principalmente do autocuidado, né? Porque quando a gente se cuida, a gente pode cuidar do outro, a gente pode cuidar do planeta, a gente pode cuidar da galáxia, né? Porque, queira ou sim, não, a gente também, toda a nossa energia reverbera na galáxia. E os seres, né? Os pleiadianos, os sírios, todos os intraterrenos e os extraterrestres, dependem da nossa energia, né? O que a gente movimenta. Eu ainda estou aprendendo, né? Eu falo que eu sou um eterno aprendiz do mundo da evolução, né? Me coloco aqui sim, como um estagiário, por isso que eu convido pessoas, né, que têm notoriedade, que foram, que estudaram, que aprenderam e querem reverberar para o mundo. Porque não adianta você só estudar e guardar todo o seu conhecimento para você. O sim, terapeuta, antes de ser um terapeuta, ele é um ser humano. Ele passou por momentos de tribulação, por traumas, tem medo, tem insegurança, né? É um ser humano. Não é porque virou um terapeuta que não tem mais nada disso. Pelo contrário, quanto maior a luz, maior a sombra. Né? A gente vai sim, aprendendo exatamente a lidar com isso, né? A aprender a se conectar com o nosso eu superior e com o universo também, né? Que está tudo interligado. Quando você diz que somos todos um, né? sim, É exatamente um dos motes, das nossas frases, né? Somos todos um, somos todos evoluers ou evolovers. Eu dei uma inglesada nessa palavra aqui, porque se Deus quiser, a gente vai percorrer o mundo com o nosso Festival Evolua, e Deus quer. Quando Deus quer claro, e a gente quer, acontece. Tem duas expressões na vida que são muito importantes: bota fé e pode crer. Quando você bota fé em qualquer coisa, aquilo acontece. O ser humano é o único que pode desencadear uma doença só com os pensamentos negativos e pode curar a doença só com a fé. É o sim, único ser vivo no mundo que tem essa capacidade de desencadear uma doença terminal ou curar uma doença terminal. É o poder da sim, fé, né? sim, Claro que aliado com muitas outras substâncias, né, que veio me despertando, como a psilocibina, que é dos cogumelos, que eu estou começando a fazer uns estudos, da ayahuasca, do cambô, do rapé, da sananga,
Estou querendo também conhecer o sapo búfalo alvarius, também, que é uma Sim. medicina muito poderosa. Tem agora também a ibogaína, que é uma planta africana que está sendo utilizado muito para dependentes químicos e para depressão hard, bem pesada, assim. Tá? É Uhum. um amigo meu me veio conversar comigo, que ele fez uma imersão, parece que são 4 dias. Eles primeiro Nossa. ministram em pequenas doses, microdosagens, depois faz uma dose heróica, que chamam, né? Uma dose um pouquinho mais, mas tem que ser tudo num lugar bem estruturado, com um cardiologista, porque, bom, tem muitas coisas para a gente aprender, tem muitas Sim, curas para a gente sim, conhecer, só que a principal já está dentro da gente, né? sim, Todas essas ferramentas existem no mundo, essas substâncias existem no nosso planeta, só que a principal cura é a nossa boa vontade, é o nosso querer, né? Fazer, mudar, é a vontade. Nós temos vontade de fazer alguma coisa, né? Dizem muito assim que quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Não é, sim. Diogão? Sim, sim, tem grandes ferramentas mesmo, né, assim, para que são verdadeiros realmente remédios, né, ali no momento que a pessoa está precisando acessar algo muito maior e está presa ali a algum ciclo, né, é muito importante essas medicinas, né, principalmente as medicinas da floresta, mas tem que cuidar muito realmente com essa questão da dosagem, né, porque o que diferencia o remédio do veneno é a quantidade, né, e agora eu até estou numa fase mesmo, já tem quase um ano, que eu tô sem nenhuma medicina mesmo. Eu tô realmente só na meditação e no autoconhecimento, mas que eu entendi que a ferramenta ela foi importante para o meu processo de expansão da consciência, para eu perceber o mundo sutil, porque realmente até eu consagrar ayahuasca, na verdade meu processo foi assim. Eu já estava nesse processo, eu era totalmente cético, né? Só acreditava na ciência. E justamente porque eu tinha muito medo desse desconhecido, né, medo de fantasma, sei lá, né, do espírito. E aí eu comecei a ter sonhos lúcidos com os outros seres, né, tive um sonho muito lúcido com os pleiadianos, e eles começaram a me passar várias informações, né, telepáticas nesse sonho, e eu comecei a recordar de sonhos que eu tinha na infância já com eles. E aí eu percebi que realmente existia algo mais, e aí eu fui buscar ajuda na ayahuasca para tentar compreender um pouquinho melhor, né? Mas agora eu já sinto que realmente a ayahuasca foi esse processo também de autocura e de compreender, mas que depois de um período de tempo eu estava ali também muito apegado à ayahuasca ou a querer evoluir meio que, né, Só com ela, só com também ela, sem um foco, só com ela, e aí eu acabei realmente precisando parar para compreender que ali já tinha encerrado o meu ciclo com ela também, que há ela, um ali ela tempo, não estava né? mais me ofertando mais nada, né? É. Pode ser que em algum momento eu volte, né? Mas também tô num período agora só de evoluir com o meu Com os ensinamentos, próprio né? processo, com o Com meu as suas ensinamento, informações. sim, Faz uns sim. 3 meses que eu não consagro, mais ou menos, também. Eu até ia semana passada, só que é aquilo que você falou. Eu estou num período, assim, agora, de tantas transformações, que eu estou dando um tempinho também na ayahuasca também, porque até dizem, né, que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, né? Exato, Porque para você ser um ayahuasqueiro mesmo, você tomar de 15 em 15 dias, tal, não sei o quê. Eu já consagrei mais de 100 vezes, né? Uhum. E eu amo, adoro. Realmente, semana que vem eu tô querendo fazer, ou na outra, mas no dia 31, assim que terminar o Festival Evolua, que a gente vai falar no próximo bloco do festival, eu vou fazer um ritual lindo lá em Camburi, Camburizinho, com um amigo meu, que ele trouxe um monte de cocares dos índios lá do Acre e Uau, leiloou, fez um leilão, levantou uma grana, levou mais de 20 violões, tabaco, um monte de coisa lá para a tribo dos índios. Pedrinho, cara, meu amigo, meu irmão. Em breve vamos consagrar junto, parceiro. Diogão, então agora você vai chamar Senhora Santana. É isso? Senhora Santana, eu vou homenagear porque a minha cidade é Urupema, na Serra Catarinense.
Uhum. E a padroeira é Santa Ana, e Santa Ana ela comemora no dia 26 de julho, junto com esse alinhamento de Sírios, né, quando começa O ano o novo novo, né? anel, o novo ano. Então, para homenagear essa grande consciência, né, e também a minha terra natal, Senhora Santana, com vocês. Senhora Santana de Ilumiara, na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco da Rádio da Rua, no programa Evolua, a arte de se amar. Estamos aqui com o Diogo Souza, falando sobre o sincronário Maia. E como eu já sempre falo aqui, a gente só traz pessoas que realmente fazem a diferença nas suas próprias vidas e conseguem reverberar na vida dos outros. Por isso eu escolhi o Diogo. Eu, nas minhas andanças, nos meus garimpos de internet, conhecer esse garoto, esse mestre ascensionado aqui na Terra. Não, humildemente aprendiz, né? Exatamente. E aí comecei a mandar uma mensagem para ele. E aí ele começou a me explicar das ferramentas com que ele utiliza, e eu acho muito interessante, tá? A gente ainda vai fazer uma imersão, tá? Porque todo mundo que eu convido para participar, eu gosto de saber, né? Como é que funciona. Isso é uma cobaia consciente, né? Então a gente já está marcando aqui para a gente fazer todas as imersões. Conta um pouquinho como é que faz o seu trabalho, que ferramentas você utiliza, você faz uma mistura delas, como é que é? Sim, então é uma grande mistura, né, de uma série de conhecimentos, né, que eu fui nesse processo de autocura, né, eu comecei assim, em busca da minha cura, acabei fazendo praticamente todas as terapias que eu via, né, que eu conhecia, e depois que eu me vi realmente que eu era um terapeuta, né, e aí foi uma fase de transição é, sair de um trabalho, né, em que eu já não estava mais me sentindo alinhado para exercer essa função de terapeuta e que aí eu vou reunindo, né, esses conhecimentos, mas de certa forma para resumir, né, o meu trabalho. Então a pessoa normalmente ela me procura, chega por algum chamado, né? Eu cada vez tenho mais certeza que não é à toa que a pessoa me procura porque ela sente um chamado muito forte e depois ao longo do processo a gente vai entendendo, né? Por que que tinha que ser comigo, por que que tinha que ser aquele dia, por toda as sincronicidades vão revelando o trabalho que é realizado, né? Então Uh, eu uso, logicamente, a lei do tempo como base, né? Então, para estudar profundamente qual que seria, né, esse programa de cada pessoa que chega até mim, né? Mas normalmente eu recomendo fazer esse estudo, essa leitura, né, do mapa, em que já vão se revelar muitas informações, né? Eu vejo, investigo o que que a pessoa está sentindo ou o que que ela está buscando e aí baseado nesse princípio eu vou ver como que eu posso melhor ajudá-la. Mas eu trabalho desde de certa forma limpeza de ambientes, assim com trabalho de geobiologia espiritual também que pode ser feito para pessoas, para coisas, objetos, Como é que né, chama? animais, Como chama? a Geobiologia? geobiologia espiritual, né? É um trabalho também de cura da terra, né? Cura com as energias dévicas, né? De cada de cada coisa. Então, é um trabalho também como se fosse uma mesa radiônica, né? Que faz esse processo de limpeza. E esse estudo não necessariamente ele está vinculado à lei do tempo ainda, né? Não foi canalizado pela mesma pessoa, né? Mas é um trabalho que eu realizo e aí eu realizo também de acordo com a leitura do mapa da pessoa também, eu investigo por exemplo, quais são os chakras principais dessa pessoa, né? O que que ela precisa trabalhar, o que que ela vem de características com relação ao seu programa de vida, de alma, né? Se alinhar com esse propósito, quais são os desafios, serviço, valores, até realmente concluir com uma transcendência, né? As forças que apoiam ela
a memória dela, né? Como que ela se comunica com essa consciência também coletiva. Então, todo esse estudo, ele vai revelar, né, muitos fatores, às vezes fractais de energias e de consciências também mais elevadas. Tudo isso pode se apresentar, às vezes, características de sensibilidade, como tato, visão, audição, paladar, todos esses sentidos, né, visíveis e invisíveis. Tudo isso dá para mapear, dá para descobrir e aí tornar consciente todo esse processo. Então, a partir do momento que eu tenho esse levantamento, assim, só com a data de nascimento da pessoa, eu já consigo fazer todo esse levantamento de informações e aí eu posso também auxiliar nesse processo de forma terapêutica com a terapia do sincronotron, que também é uma terapia que está vinculada a esse estudo da lei do tempo, em que pode ser presencial ou à distância. Eu faço esse processo também de sincronização, né, de ativação com as minhas mãos, com placas e também com cristais. Eu avalio todos esses pontos, essas energias, interpreto e devolvo para a pessoa realmente em forma de informação, de conhecimento, meio que ajudo a pessoa a compreender melhor esse plano de vida e de alma. E aí a pessoa ela vai ficar realmente ali em estado receptivo, né? Vai estar recebendo ali aquela vibração. É um processo em que é praticamente uma cirurgia espiritual, em que é feito todo um processo ali de abertura, né, do campo, de esferas mentais, que a gente chama, né, e que é feito já várias liberações de crenças, né, de programas, de padrões e de algo que esteja impedindo, né, aquela pessoa de viver a sua plenitude, né, e e aí, depois que faz esse processo de abertura e de limpeza, então eu, de acordo com essas tabelas e gráficos, né, eu consigo visualizar quais são os pontos que estavam pulsando no dia que a pessoa nasceu. Esses pontos eles estão mapeados no nosso cérebro, né, assim, no o que a gente chama de perceptor mental, que é essa parte mais superior do nosso crânio. Tá tudo mapeado como se fosse realmente né, esses pontos, né, principais, ou o próprio comparando um pouco com a acupuntura, né, não tem aqueles locais que vai colocando ali as agulhinhas. Então é mais ou menos nesse sentido em que eu sei onde é aquele ponto para ser tocado, para ser ativado, em que aquele ponto corresponde exatamente uma característica daquela pessoa porque ela nasceu naquele dia. Então né, uma terapia muito precisa, tem algumas outras terapias nesse sentido. Eu costumo comparar também com barra de axis, né, que as pessoas também tocam alguns pontos no corpo, o próprio Reiki. Mas nesse estudo da lei do tempo, ele é bem preciso porque ele investiga na data, né, de nascimento da pessoa, que seria esse marco zero de nascimento. E aí tem pessoas que têm experiências realmente assim, bem transcendentais, né? Depende de cada um, depende da abertura de cada um e se realmente a pessoa ela quer a cura, né? Eu não posso prometer nada, mas eu sou ali como um canal, como um instrumento para a pessoa receber o que ela precisa, né? Então, às vezes as pessoas que estão mais abertas recebem, né, grandes coisas ou acabam também tendo algumas projeções astrais, conectando com algumas consciências, né, de forma consciente. Às vezes as pessoas não passam por esse processo de forma consciente, acabam não lembrando do processo, mas elas veem como isso reverbera na vida delas, né, como eleva o padrão vibratório, como a vida fica mais leve, mais livre, né, mais feliz. Realmente é nítido, né, como a pessoa ela realmente muda a frequência, ela fica mais jovial, né, ela desperta a consciência nas células dela. E aí isso é muito transformador mesmo. As pessoas que passam pelo processo, elas têm depoimentos muito emocionantes, né, desse processo de antes e depois, né, de passar por uma sessão que, lógico que dependendo, né, a pessoa com uma sessão ela consegue já ter um resultado, outras pessoas precisam de mais sessões, mas quanto mais, né, ser trabalhado esse campo,
que é um trabalho totalmente conectado com o cérebro, né? O nosso cérebro como, né, um protótipo, né, da nossa consciência que também faz parte de certa forma, do cosmos, né? Então, é como se cada neurônio, cada sinapsezinha ali do nosso cérebro fosse uma estrela. Então, a gente, às vezes, é muito acostumado com o nosso regime de crenças ou do ambiente que a gente está, a estar naquele padrão, ou só trabalhando o racional, ou só o emocional, ou tá ali, né, trabalhando algumas áreas do cérebro e deixando outras sem serem trabalhadas. Então, isso acaba até atrofiando, né, o nosso potencial verdadeiro, o nosso cérebro acaba ficando ali viciado, né, a determinados padrões. As- Então, quando é feito essa grande ativação, né, vai ativar o cérebro como um todo, né? Sair da dualidade ali, hemisfério direito e esquerdo, e começar a trabalhar como um único órgão alinhado ao coração e que está ali cocriando e vivendo o seu pleno potencial, né? Com novas sinapses, com uma mente muito mais rápida, uma mente mais fluida, né? Sem tanto peso, né? Acho que e, isso seria realmente o principal benefício. então, olha, eu com certeza eu quero ser um desses depoimentos aí, tá? A gente vai Sarro, fazer vai fazer agora, ainda. né? E a gente vai fazer o segundo Festival Evolua. Segundo Festival Evolua começa terça-feira, dia 12. Amanhã, quer dizer, na verdade, como esse programa está sendo gravado, a gente está gravando na segunda-feira, dia 11. É o dia que antecede a abertura do portal do segundo Festival Evolua. Vocês vão ouvir esse programa no dia 13. Então, fiquem sabendo que vão ter mais de 17 imersões, vão ser muitas coisas legais. Vai ter o sincronário Maia, vai ter Tantra, vai ter numerologia curativa, Enneagrama, Theta Healing, vozes uterinas, psicogenealogia, rede de Indra. Cara, tanta gente bacana, tanta gente. Vão ter mais de 10 artistas tocando Já tá mantras, rolando, né? fazendo meditações Rolando. guiadas. Meu Deus do céu, eu estou aqui em polvorosa. Eu até conversei aqui com o Diogão para a gente fazer até um aquecimento. Hoje eu vou gravar uns 2, 3 programas aqui para eu poder ficar mais tranquilinho aqui para dar atenção plena, né? Estar presente, estar consciente, que é o que a atenção plena diz, né? Você está fazendo uma coisa, eu me pego muitas vezes, eu agora e tem que desligar o celular, porque tem que fazer o que você está fazendo agora. Se você está comendo, mastigar, fechar o olho, sentir o sabor, ver quantas mastigações você faz. Não é fazer tudo no automático. A gente acabou entrando numa programação tão de neura, né? De padrão automatizado, de fazer tudo e não experienciar, não vivenciar aquilo que a gente está fazendo. Isso é uma coisa que eu me pego muito, diariamente. Eu estou aqui, mas minha cabeça está em 300 mil outros lugares, né? Então, eu Sim. quero realmente convidá-los para participar do segundo Evolua Festival. Entra no www.portalevolua.com.br, se inscreve, coloca seu e-mail, a gente não vai encher a sua caixa de spam e um monte de informação que você não queira. A gente vai pedir para só você cadastrar o seu número, seu número não, né? Seu e-mail, mas você entrar lá no nosso grupo de Telegram ou de WhatsApp. Lá você vai receber o link diariamente, do dia 12 ao dia 30 de outubro, do Dia das Crianças, a um dia antes do Dia das Bruxas, que no Dia das Bruxas vamos fazer um ritual lindíssimo. E lá nesses grupos vão ter todas as instruções, tem meditação diária, tem frases legais, tem coisas muito bacanas. A gente pode realmente trocar nossas experiências, nossos saberes e nossos aprendizados. E agora, por exemplo, eu quero saber quem quer entrar em contato, quem quer saber qual que é o seu Kim, como é que faz? Então, quem quer descobrir o seu Kim pode pesquisar no site tzolk'in.com. Deixa eu confirmar, .br. tzolk'in.com.br. Tzolk'in se Zolkin com K, escreve né? com K, Tzolkin.
Então, ali já tem toda uma calculadora, por exemplo, calcular data gregoriana. Então, digita a data gregoriana e aperta em converter, ele já vai transformar no Kim. Então, aí vai estar o símbolo, né, ali do arquétipo do Kim, vai estar o mantra, né, pessoal de cada um. E tem uma frase também que ajuda a resumir um pouco esse mantra, porque o mantra ele acaba sendo palavras-chave que vão decodificar ali aquela energia, porque cada pessoa que falar aquela palavra-chave tem a sua interpretação, mas aquilo, por mais que seja um pouquinho diferente, ela ainda contempla o arquétipo. Então essas palavras-chave são isso, é porque o arquétipo ele é realmente uma energia muito vasta, muito grande, né? Mas que cada um É uma pode falar simbologia. uma simbologia e que aquilo vai estar representado, né? Então tem essas palavras-chave. Quanto mais você se conecta com o teu mantra Kim, teu mantra pessoal, com essas palavras-chave, mais você compreende camadas mais profundas, né, dessa consciência desse Kim. Mas o Kim, ele seria, né, apenas uma energia, né, que é a tua energia ali de nascimento, a tua assinatura galáctica, o teu nome, como você se apresenta para as pessoas, mas esse Kim ele está dentro de um período de 13 dias que a gente chama de onda encantada. Por isso que são os 13 tons, né? Os 13 tons estão ligados ao som, mas no nosso próprio corpo tem as 13 articulações, né? São as 13 luas. Toda essa frequência ali do 13, ele compõe esse período de uma onda encantada de 13 dias. Então, dependendo da posição, né? Do dia que você nasce, você está dentro dessa onda. Então, cada um desses dias dessa onda vão estar te trazendo informações, né, consciências da tua própria energia, mas sendo que existe aquela energia ali única, né, aquela energia primordial que seria o Kim. Então, como são selos, né, são glifos, são arquétipos, e também os tons, cada um tem as suas palavras-chave, para quem está iniciando agora, eu recomendo que realmente busque ajuda de alguém que já está estudando, que já conhece a lei do tempo e que possa fazer essa leitura para você se conhecer, né? Para você realmente compreender um pouco melhor como funciona a ferramenta. E aí, para mim, na verdade, a leitura, né, de um mapa, ele além de ser o autoconhecimento, ele também já está transmitindo ali as informações do tempo natural. Então você se conhece e ainda compreende as leis universais. E aí, a partir do teu próprio exemplo, você vai vendo, né, como funciona essa ferramenta e é algo que você utiliza no dia a dia, né? Às vezes as pessoas falam, eu não vou estudar isso porque eu não vou aplicar ou não vou utilizar no dia a dia. Todas as pessoas que conhecem a lei do tempo aplicam e utilizam diariamente. Não tem como não aplicar, porque é uma forma muito prática, né, de você se conhecer e ter uma disciplina, né? Então, para quem está iniciando, também me coloco à disposição, a serviço, né, para auxiliar nesse processo de autoconhecimento, em que vou estar explicando a sua própria energia e toda a consciência da lei do tempo a partir do seu próprio exemplo, né? Mas se você também não sentir de fazer essa leitura agora, ou comigo ou com outra pessoa, tem muito conteúdo na internet, coloca, né, essas palavras, né, no YouTube, no próprio Instagram, tem vários perfis que também estão falando disso, né? É uma informação que está sendo realmente multiplicada Propagada, né? e propagada, e quanto mais ser propagada, melhor, porque utilizar essas ferramentas mesmo, né, da comunicação, da internet, para espalhar notícia boa, né? E então tem bastante material já na internet, pode pesquisar, e cada pessoa vai trazer uma visão um pouquinho diferente, né? Mas que também contempla cada um. Então é só se abrir realmente para essa ferramenta para relembrar, né? Como eu falei, aqui a gente está relembrando dessas informações, não é algo novo, pode parecer um pouquinho complexo, e é complexo mesmo, porque é uma grande engenharia, né? Nada é realmente por acaso, é uma numerologia,
mas que ela é lúdica, ela é divertida, porque você É vê ali bem os bacana. selos, os desenhos, parece algo que realmente é bem infantil, mas é para todas as idades, é Eu, desde a criança até o adulto, é para todo ser humano que e, é, que mu- está buscando realmente se conectar com e, é, a sua energia. e é muito interessante, porque assim, depois que a Jennifer Ernest me apresentou, eu recebo da Marcela Cabas, todo dia ela tem lá Aham, uma interpretação, aí depois tem uma meditação referente ao Kim, e depois tem uma música, que é bem bacana. Eu praticamente todo dia, raramente eu não faço, e quando eu não faço, é porque realmente não deu tempo por causa do nosso sim. festival Evolua, que está ficando cada vez mais lindo. Eu estou em polvorosa aqui. Então, quando o Diogo diz que tem um mantra cada Kim, né? Por exemplo, o Kim do Diogo é o Kim 87, né? Como é que chama o seu Kim? Mão solar azul. Mão solar azul. Pulso com o fim de Isso. conhecer, realizando a cura. Selo o armazém da realização com o tom solar da intenção. Então, cada Kim tem uma espécie de mantra, os direcionamentos do que aquele Kim representa, né? Então, quem quiser se conectar com a Isso. sabedoria ancestral, né, dos maias, do Kim, do Telectonon, são ferramentas incríveis, né? Qual Sim. que é o telefone Sim. do Diego Souza? Sim, vamos lá. Diogo, né? Diogo, 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 Olha Diogo, só que Diogo. sincrônico, porque na hora que tu tava falando, a bateria do meu celular tava em 87%, é exatamente Olha o número lá. do meu Kim. O número do Kim realmente ele é uma grande chave, ele conecta várias sincronicidades, então ele se apresenta e se repete muitas vezes. Eu já fui pagar conta, já várias coisas, né, muito surreais mesmo que aconteceram mostrando o número do meu Kim. Então, a pessoa ela só precisa conhecer, né? Saber qual que é o número que o resto, a própria rede, né? Ou as sincronicidades vão mostrar como isso funciona. E então quem quiser entrar em contato comigo, né? O meu número, o DDD é 48 99918 1328. Eu faço esse trabalho, né, de leitura de mapa, processo terapêutico, né, ativação de sincronotron. Eu compartilho também as minhas informações no perfil do Instagram, @telectonon1328. O Telectonon, né, ele, para quem for pesquisar, né, é com K, né, e com N no final, Telectonon 1328, porque é a frequência das 13 luas de 28 dias, foi o dia que eu nasci, e ele faz parte da profecia também, né? Todo esse conhecimento da lei do tempo foi deixado como um legado, né? A partir dessas consciências dos maias galácticos, né? As consciências estelares, né? Chamados dos maias, que encarnaram na Terra, aqui nessa região ali do México, para trazer esse conhecimento para a humanidade. Então eles deixaram as inscrições, deixaram os glifos, né? Os selos, os tons, e que foram redescobertos profeticamente, né, e já estavam predestinados a serem abertos, né, nesse período, né, 1260 anos depois da Caramba. dedicação da tumba do Pakal Votan, né, que tudo isso tá na Bíblia, né, tudo isso realmente são, todas as profecias estão se cumprindo nesse novo tempo, na nova era dourada. Então eu compartilho as informações no perfil e também sempre abro turmas de mentoria para quem quer também aprofundar esse conhecimento, estudando esse tabuleiro que ele reúne o conhecimento de vários povos, né, de várias civilizações, além do Tzolk'in, né, que seria o Qin. Então eu também falo sobre o I Ching dos chineses, né, os códigos do I Ching que estão conectados ao nosso DNA. Falo também sobre as runas Futark, que é também um alfabeto dos germânicos, né, ali dos vikings. Tem também os 22 arcanos maiores do tarô, tem a jornada do guerreiro, né, que também é para despertar o nosso guerreiro, também tem vários preceitos de iluminação ética que
também fazem bastante sentido, né, nos dias. Então, é realmente um tabuleiro que reúne vários conhecimentos, né, da humanidade e que você se sintoniza diariamente com eles, né, faz o teu ritual ali de conexão diária e aí você vai transformar o teu dia porque você vai viver cada vez os dias com mais consciência, né, percebendo por que que aquela situação está acontecendo contigo, né, o que que você tem que levar de informação para aquele dia, ou como você pode co-criar cada vez dias melhores, né? E realmente ir transformando o teu padrão vibratório. Às vezes as pessoas que têm um padrão já mais negativo, né, ou de estar trazendo a negatividade, ali aqueles preceitos, aquelas afirmações, elas estão trazendo mais consciência para ir libertando a mente desses padrões, né? E tudo começa na mente, né? A mente, ela é esse grande poder de co-criar a nossa realidade e aquilo que a gente pensa, né? E que a gente sente com o nosso coração, aí o coração acaba trazendo isso para a nossa realidade. Por isso que a gente tem que cuidar muito quando fala, né? Ou pensa em coisas ruins, porque se a gente sentir ali aquela emoção, a chance de aquilo se manifestar aumenta muito. Então vamos pensar coisas boas e manifestar coisas boas, co-criar coisas boas, e essas ferramentas auxiliam a cada vez mais a gente estar conectado, né, a essas esferas superiores e a estar co-criando as futuras dinastias aqui da Terra com consciência e realmente vivendo uma vida de plenitude, de abundância, né, alegria e amor. Arro, arro. Então, quem quiser conversar com o Diogo sobre todas essas ferramentas, que depois ainda a gente vai ter que fazer uns 712 programas aqui na Rádio da Rua para falar sobre todas essas medicinas, as Sim, runas germânicas, as mesas, todo esse conhecimento milenar. E lembrando que quando a gente cura algo na nossa vida, a gente está ajudando a curar nossos antepassados que não tiveram essa oportunidade e ajudando as nossas futuras gerações a se encontrarem, a terem um caminho um pouco mais de saberes e aprendizados, né? Não mais essa imposição que é nos colocado assim que a gente nasce, de estilo calendário gregoriano na nossa vida. Então, nós sim, temos a opção de escolher o que a gente quer, o que a gente não quer. Vamos parar de fazer tudo no automático. Vamos começar a fazer da forma, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua frequência, cada um tem a sua vibração. É o que diria Tesla, Nikola Tesla. Se você quiser conhecer o mundo, vai através da vibração, da energia e tudo está resolvido ou está começando a ser resolvido. Então, quem quiser falar com o Diogão, os 48, que ele mora no sul, olha que lugar maravilhoso. 99918 1328. 48 99918 1328. Caramba, você conseguiu até o número 1328? consegui. Ah, garoto. Tudo é frequência, né? Tá vendo só? Eu trabalho com números, né? É isso aí. E os E, números e trabalham com você também, sim, sim, não é? perfeitamente. É uma simbiose sincrônica. Sim, inclusive você acabou de citar, né, uma consciência que é exatamente o Kim dele. Agora no momento que está passando para os ouvintes, né, dia 13 de outubro, a gente está no Kim 43 e o Kim 43 é o Kim do Nikola Tesla. Então tu falou nele e é exatamente o Kim dele. E foi ele que No- veio aqui. Eu não tenho dúvida. Ele que veio, ele que se Eu tenho apresentou. certeza. Ele E pediu para olha, eu você vou te falar. falar, depois que eu me canalizar, eu não sei, isso é canalizado? Só uma Isso é última pergunta. canalizar. São mentores espirituais? Você tem uma conexão com a espiritualidade para você poder fazer todo esse trabalho? Sim, na verdade é o campo aberto, né? A intuição. Uhum, uhum. Então, a gente, né, o ser humano em si, a gente tem a nossa glândula pineal, né? É a nossa grande antena. E essa antena, ela fica captando os sinais de frequências, né, daqui da Terra e também Aham. dos outros planos. Então, a partir do momento que a gente refina a nossa antena, a nossa pineal, a nossa intuição, a gente abre o nosso terceiro olho,
a gente fica antenado realmente, porque algo às vezes pode passar despercebido, né? Uhum. Mas, por exemplo, você pode ter uma ideia, né, aí onde você está e eu ter a mesma ideia aqui no sul, ou outra pessoa do outro lado do mundo, lá no Japão, ter a mesma ideia simultaneamente, porque estão acessando da mesma fonte, né? Que E seria essa grande consciência coletiva. É por isso que nós estamos voltando para a unidade, porque a quarta dimensão, ela é a ponte, né? Ela é essa consciência coletiva da humanidade. Por isso que quando a gente está com esse canal refinado, a gente tem essas percepções, esses insights, e aí acaba canalizando, né? Que seria você sintonizou ali naquela frequência do campo que tava passando, né? Então é como os ouvintes, né? A gente está fazendo um programa de rádio, está sintonizado aqui na frequência da rádio, né, a rádio da rua. Qual que é o número da frequência aqui da rádio? Sabe dizer? O número do canal da... aqui seria o www.radiodarrua.com.br, né? Entendi, é online, É né? online, é online. Mas, né, se Sim, você quiser na Vibe Mundial, por exemplo, é 95,7. E se Deus quiser, não, ano que vem estaremos na Vibe Mundial. E também sim, na Rádio da Rua. Mas sim, a gente pode estar perfeito. na Record, a gente pode estar no SBT, a gente pode estar na Rede Exato, TV. exato. São vários canais, né? Assim como cada ser humano é um canal aqui na Terra, né? Claro, E claro. cada um está sintonizado na sua frequência. O que a gente está fazendo agora, nesse momento de transição, é sintonizar praticamente todo mundo numa só frequência, porque enquanto cada um estiver na sua frequência, e não é uma frequência natural, a gente está provocando conflitos, é o caos, né? É ali aquela coisa, as pessoas se matando, brigando, achando que está separado, cada um na sua frequência. Na hora que a gente sintoniza todo mundo na frequência 1320, na frequência 1328, né, do Tzolk'in, do sincronário das 13 luas, tá todo mundo se alinhando a uma frequência, a frequência natural aqui da Terra, que os animais vivem, que as plantas vivem, que todos os seres vivem. Então a gente, como se todo mundo estivesse sintonizando ali na mesma frequência de rádio, né? Mas som é frequência, cor é frequência, né? Tudo é padrão de vibração, o universo em si é frequência. Então a gente precisa sintonizar, né, a humanidade nessas frequências para que a gente consiga tá vibrando, né, nas frequências mais elevadas, né, e transformar o nosso mundo, né, e consequentemente o mundo que a gente vive, né? É Mas exatamente esse isso. processo é o que está acontecendo, né? E o que vai acontecer muito mais daqui para frente, porque todos estamos querendo nos encontrar, querendo saber quem nós somos, o que que é bom para a gente, o que que não é bom, como é que eu funciono, como não funciona. Por exemplo, eu vou deixar aqui uma dica que é também uma ferramenta muito importante que me ajudou a me tirar alguns paradoxos, algumas coisas que eu me sentia um pouco sem energia. Eu sempre eu durmo bastante, eu preciso de umas 10 horas para me sentir recarregado, né? E aí eu achava que eu estava depressão, eu era vagabundo, né? Todo mundo acha que não, é porque eu sou no desenho humano, eu sou um ser projetor, ou seja, eu trabalho com a energia dos outros, eu sou um ser não energético, tá? Então depois, se vocês quiserem saber o que vocês são, no no desenho humano, acessa lá desenhohumano.com, que um dia a gente vai trazer o nosso grande professor Christoph Rabanos, lá da Chapada dos Veadeiros, para falar aqui na rádio. E é por aí, o nosso festival vai chegando, vai chegando, vai chegando. Entra lá no www.portalevolua.com.br. Quem não segue a gente ainda no Instagram, Evo_Lua. Evo_Lua. E quem quiser provar o melhor mel do mundo, onde a gente coloca música clássica, frequência de 528 Hz, cristais quartzo rosa e quartzo verde para nossas abelhinhas, a gente aumenta a população das abelhas, a gente tem um cuidado, um zelo muito grande por esses seres encantados e as guerreiras da natureza. É Abelha Buzz, Abelha Underline Buzz, ou Abelha Buzz com 4 Zs, buzz.com.br. Diogão, fala de novo o seu contato e o seu arroba.
Meu arroba telectonon com K e K, né, mudo IN, TELEKTONON 1328 e o número de contato 48999181328. Repita! 48999181328. Treze vinte e Arroba Telectonon, oito. arroba Telectonon 1328. Telectonon, a palavra Telectonon é o tubo de comunicação com o espírito da Terra. Então, é uma forma realmente de a gente se conectar e se reconectar, né, com as 13 luas e também com a energia da Terra, né? A grande Pachamama, né? São consciências, né? A Viva consciência da Pachamama! Terra, consciência da Lua. Então, para quem está participando também do festival Evolua, Evolua, você só evolui se você se conecta com a Lua, com a energia do feminino, né? Com a energia, né, dos ciclos naturais. A mulher, ela vive esses ciclos naturais, né, dos 28 dias, nos períodos menstruais, e a mulher, ela já nasce conectada mais telepaticamente, intuitivamente com essas energias, né? O homem tem um pouquinho mais de dificuldade, mas o homem também tem o feminino dele, né, que Com precisa ser certeza, trabalhado. claro. Então, é sair só de uma consciência ali solar, né, da frequência ali do calendário gregoriano, que só levava em consideração o Sol, né, um período de uma volta ao redor do Sol, e também se conectar com a energia da Lua, né? Então, quem está acompanhando o festival para evoluir tem que se conectar com as 13 luas. Bora se conectar com todas as luas, com todos os sóis, com todas as estrelas e principalmente com você mesmo. Então, Diogão, eu agradeço demais a sua participação. Vamos combinar mais algumas vezes para você vir aqui para falar sobre as outras ferramentas, tá bom? Agradeço demais sua participação aqui na Rádio da Rua, no programa Evolua. Eu me Eu, despeço e agradeço a Deus por mais um programa. E quarta-feira que vem tem mais, às 18 horas, na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se redescobrir, se reinventar e se amar. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo!